Olá, meu amigo, minha amiga. Ainda bem que inventaram a internet, né? Ela se presta muitas vezes a coisas ruins, mas ela permite também a que a gente se conecte com outras tantas pessoas que a gente nem sabia que existiam tantas, né? Esse portal do José aqui, eu criei quase para desopilar o meu fígado, porque eu não estava aguentando ver tanta coisa esquisita se abater sobre as mentes e corações dos brasileiros de uma maneira geral. Eu sempre tive um alcance dentro de sala de aula, mas eu quis ampliar um pouquinho mais, além dos papos com os alunos, falar com outras pessoas também. E eu estou muito feliz de estar vendo que tem muita gente inteligente, gente indignada, gente antenada, que quer fazer alguma coisa também, e a gente acaba se reunindo aqui, né? A gente sai do nosso isolamento, que a gente estava em algum lugar, a gente ficava angustiado, achando que era só a gente, e aí de repente você percebe que tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que pensam próximos da gente. E tem outros canais também que são muito interessantes, muito inteligentes, você já fez a sua rede de informação. E a gente não precisa estar filiado a partido político, estar seguindo uma corrente política ideológica, isso é uma coisa secundária, gente. Espaços como o nosso aqui, eles se prestam a comungar de valores civilizatórios, a falar das democracias ou dos valores da democracia, de respeito aos direitos humanos, de respeito ao vizinho, respeito ao semelhante, de respeitar as diferenças, respeitar outras nações, respeitar o nosso país e as instituições. E trabalharmos dentro de uma forma racional para a gente alterar as coisas que a gente não concorda. E olha que tem muita coisa que a gente não concorda hoje, porque basicamente a impressão que eu tenho é que se abriu a porta do manicômio e saíram as pessoas mais perigosas, mais deformadas de dentro desse ambiente para governarem a gente que estava do lado de fora. E isso aí, gente, não é nenhuma agressão pessoal, não. É que o tipo de comportamento que o conjunto dessas pessoas que estão no governo, elas têm praticado, realmente faz com que nós tenhamos a certeza que nenhum deles passa no exame psicotécnico. Vamos falar dos assuntos aqui, do assunto de um exame psicotécnico, do exame psiquiátrico, né, vamos dizer assim. Bom, vamos entrar aqui no assunto que motivou a estar fazendo esse vídeo de uma forma extemporânea. Muita gente mandou zap, muita gente veio no bar, veio conversar comigo. Pô, você tem que falar disso e tal. Bom, eu soube também, como vocês todos, que a embaixada da Venezuela foi invadida em Brasília. Olha só que coisa absurda, que coisa indignante que aconteceu. Em pleno momento que o Brasil vai sediar um encontro multilateral, os BRICS, reunindo Índia, África do Sul, Brasil, China e Rússia, quando a nossa capital federal deveria estar muito guarnecida, aliás, se tem uma coisa que não falta em Brasília, é segurança, é polícia, são forças armadas, né? Mas faltou muita inteligência. O governo Bolsonaro tem uma pessoa encarregada da inteligência, que é o nosso simpático ministro General Heleno. O General Heleno foi considerado nesse governo um pilar, né, da inteligência, mas é no governo do presidente Bolsonaro que o avião levou 39 quilos de cocaína, onde as manchas de óleo que estão poluindo o Brasil todo, o litoral brasileiro, a inteligência não identificou ainda, onde as queimadas que aconteceram também numa proporção extremada também não foram identificadas, e onde também não foi identificado que um grupo de milicianos estava querendo invadir a embaixada da Venezuela. O general, ele é muito preocupado, muito atento, ele acha que tem conspirações de vários países do mundo, que como na época do Cabral, estou não falando Sérgio Cabral não, de Pedro Álvares Cabral, queriam levar árvores para a Europa, o pau-brasil. Então ele acha que tem muita gente interessada nas nossas árvores, na biodiversidade, mas a inteligência do general ou do setor que ele comanda não percebe que nossas reservas fundamentais, estruturais, a energia do Brasil está sendo entregue a preço de banana. O Brasil está voltando a ser uma grande colônia, na medida que entrega a Petrobras, nossas reservas energéticas, que quer entregar a Eletrobras para empresas estrangeiras, quando entrega a Embraer para uma empresa estrangeira, que é liberar a base de Alcântara para um governo estrangeiro, e ele
de fato não está conseguindo detectar essas coisas todas. Me lembra aquela piadinha do cão policial português, né? Que alguém chega para o policial português e fala assim, olha, e qual é a raça desse cão? Aí o português responde, é um cão policial. Ora, mas não parece que é um cão policial, diz a pessoa ao policial. Aí ele responde, é porque é da polícia secreta. Então é mais ou menos isso. A nossa inteligência em Brasília não está sendo muito perceptível. Porque, olha gente, se nós temos um encontro dessa magnitude em Brasília, todas as embaixadas deveriam estar guarnecidas, a embaixada da Rússia, da China, da África do Sul, da Índia, da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, de todos os países que de alguma forma poderiam servir como elemento de propaganda para algum tipo de ato. Será que alguém precisa ser gênio da inteligência para descobrir esse tipo de coisa? Bom, o general Heleno disse que o presidente Bolsonaro não estava informado e nem estava apoiando esse tipo de coisa, emitiu uma nota e o presidente Bolsonaro disse nas redes sociais que, diante dos eventos ocorridos na Embaixada da Venezuela, repudiamos a interferência de atores externos. Atores externos? E o presidente repudia. Olha, presidente, a nota que o senhor tem que emitir não é de quem está fora do governo, não. Alguém precisa avisar o senhor que o senhor é o presidente, o senhor tem responsabilidade. Então, não é para repudiar, é para mandar prender quem está invadindo, quem está destruindo o patrimônio do outro, quem está interferindo no tratado internacional que o Brasil assinou, o Tratado de Viena, que está ferindo a Constituição Federal Brasileira na medida que nós não podemos interferir em assuntos internos de outros países e também violando o Código Penal brasileiro. Está faltando polícia em Brasília? Está faltando comando ao senhor? Ou está faltando inteligência de uma maneira geral? Bom, se levarmos em consideração o que disse o filho do ex-presidente, não, né, do presidente, né? Ele disse que não viu nada demais, porque se a golpista autoproclamada, que foi nomeada pelo outro golpista autoproclamado para representar os interesses da Venezuela no Brasil, não está lá dentro da embaixada, ela devia estar lá porque é de direito nada mais justo, né? Só tem esses probleminhas, filho do presidente Bolsonaro. O senhor, com esse comportamento, o senhor está indo contra as leis internacionais, a Constituição brasileira e o Código Penal. Se o senhor acha que a invasão por milicianos ela é justa lá na embaixada da Venezuela, o senhor deveria achar justa também outros tipos de invasão para tudo quanto é lado, né? Gente, esse tipo de coisa que indigna a gente e faz a gente vir a público apontar algumas coisas. E quando eu faço crítica ao general Heleno, a gente não tem que ficar preocupado com isso não, porque o general, ele, quando tirou a farda e ele veste o terno de um cidadão civil para ser servidor público, ele está sujeito às críticas sim. Se ele fosse meu funcionário, ele, essa hora, já estaria na porta do RH, porque depois de tanta falta de inteligência, eu não sei mais o que precisa para o Brasil ter alguém inteligente. Mas quando a gente fala de relações internacionais também, a gente tendo o ministro que a gente tem, o ministro das relações terraplanistas ou das relações extraterrenas ou extraterráqueas, aí fica muito complicado, né? O Brasil tem sempre se envolvido do pior lado da história desde que o presidente Bolsonaro tomou posse. E está arriscado a gente tomar um pito de Putin aqui dentro do nosso território. Ele certamente vai levantar esses questionamentos de uma forma que vai deixar o governo brasileiro constrangido. Aliás, é por essa razão que o presidente Bolsonaro soltou uma nota. Porque se não fosse essa possibilidade, ele teria feito aquilo que ele sempre fez, ou seja, dar declarações ambíguas que fortalecem qualquer tipo de comportamento antidemocrático, antirrepublicano e contra a soberania e os interesses brasileiros. Bom, vamos ver aqui alguns episódios também, gente, que a gente não pode deixar de citar. Isso aqui é a foto aqui de pessoas lá na frente da embaixada, né? A rapaziada tá aí, o presidente Bolsonaro. O senhor está querendo repudiar? Manda prender a rapaziada aí, ó. Manda recolher todo mundo, processar com devido processo legal, direito de defesa, para saber por que esses caras estão criando tumulto para o nosso país por conta das questões outras que a gente não sabe ainda, né? Teria que ser investigado. Mas
Outro assunto também que muita gente pediu para comentar, está aqui. A presidente também autoproclamada da Bolívia, e que teve, nesse golpe contra Evo Morales, todas as estruturas de golpes na América Latina, né? Apoio da inteligência norte-americana, comprovado pelo Wikileaks, que já disse que tinha muitos agentes de inteligência na Bolívia, no Brasil, em todos os países da América Latina, para ajudar a conspirar e a derrubar governantes que estejam numa linha política que desagrade a Washington. Então, o golpe foi muito bem sucedido, com apoio de igrejas neopentecostais ou de igrejas pentecostais, e na Bolívia com uma situação mais grave. A Igreja Católica, o Alto Episcopado lá da Bolívia, tem feito oposição ao governo de Evo Morales. E aí, aos gritos de glória a Deus, entrou a nova presidente da Bolívia autoproclamada, carregando a Bíblia na mão. Eu separei esse trechinho para vocês aqui. Vamos lá. Una Biblia, al parecer, es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiga! Bom, essa coisa de política e religião tem servido muito aos interesses financeiros no final da história, né? O grande capital, ele tem nesse tipo de situação mais uma ferramenta para ajudar a entrega da soberania de muitos países. E aqui no Brasil, essa ferramenta tem sido praticada assim com muita desenvoltura. Quando a gente pega, por exemplo, aqui o presidente Bolsonaro com o insuspeito Bispo Macedo, nesse tipo de cerimônia, isso faz com que a gente tenha certeza absoluta que o presidente da República ele não tem noção de um papel que deva desempenhar um governante republicano. O incrível é o seguinte, né? Como o mercado financeiro proporciona que muitos grupos ganhem muito dinheiro e como algumas pessoas que são do campo do rentismo também ganham sempre muito dinheiro, essas pessoas têm uma corrupção de valores muito intensa, porque elas fecham os olhos para esse tipo de situação, elas fecham os olhos para o grupo de pessoas com problemas psiquiátricos que fazem parte desse governo. Enquanto as riquezas do Brasil estão sendo entregues e pequenos grupos ganham muito dinheiro ou vão ganhar muito dinheiro, então essas pessoas ficam silentes, elas não fazem crítica. Mas será que esse tipo de situação que não é para ser criticada? Vamos lá. Neste país, um novo Brasil, meu Pai, porque essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé, meu Pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de Ti. E servir a Ti, meu Pai, é servir a esta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o fazemos com alegria e certeza da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Detalhe agora que o bicho fala que ele vai arrebentar, ó. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. Como é que a gente vai duvidar, né? Um insuspeito representante de Deus diz que Deus está com o presidente da República, então só nos resta a nós, somos tementes a Deus, a gente respeitar, né? Mas não é bem assim, né, gente? Tem muito vigarista, muito picareta no mundo inteiro que não pode ver um saco de dinheiro que funda logo uma igreja. Em países onde as pessoas não conseguem identificar que seus problemas reais, seus problemas no cotidiano, não são responsabilidade de Deus, mas são responsabilidade dos governantes, então essas igrejas se proliferam muito. Não estou criticando a fé, tá bom? Antes que alguém mande sua crítica aqui, eu aceito todas, mas a minha crítica aqui não é em relação à fé. Fé eu tenho também. Eu só não vou querer que o Bispo Macedo seja meu intermediário na minha conexão com Deus.
a minha conexão eu faço direto. Não preciso ficar assistindo o canal dele, nem dar um dinheirinho para ele ficar sendo um influente na presidência da República. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões para sua reflexão. Se inscreva e compartilhe o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!